Oi gente, tudo bem? Eu acabei de gravar um vídeo e postar um Reels sobre correção física dos nossos filhos, usando ali os princípios da palavra de Deus, a Bíblia. E é muito comum que as pessoas justifiquem uma palmada, uma correção física, utilizando desses textos da Bíblia. E eu já fui essa pessoa. Eu já fui um pai que corrigia o meu filho mais velho fisicamente, achando que estava, sim, cumprindo um princípio básico da palavra de Deus. Até perceber que a necessidade que eu tinha de corrigir fisicamente o meu filho é porque eu não impunha limites claros para ele. A minha comunicação não era adequada. A minha forma de lidar com ele era muito leviana. O que fazia com que, ao perder o controle da situação, eu usasse desse artifício que, obviamente, gerava medo e fazia com que ele parasse. Mas, graças a Deus pela vida da minha esposa, que me mostrou que essa postura estava completamente errada. Quero dar alguns exemplos para vocês. Eu era ignorante e frouxo. Isso mesmo, a maioria dos pais estão sendo ignorantes e frouxos. Como assim? Frouxos porque não impõem limites claros. Não colocam regras, deixam os filhos no celular o dia inteiro, deixam os filhos ver o que eles quiserem, deixam os filhos escolher o que vão comer e o que não comer. Estão sendo frouxos. Uma criança vai definir o que ela come, o que ela deixa de comer. Ela vai comer o que precisa ser comido, o que é saudável, o que você, pai, determinar. Portanto, postura, firmeza. Agora, não adianta você, pai, exigir que o seu filho coma de forma saudável se você não come, se você não dá o exemplo. Não adianta você, pai, querer que o seu filho estude na escola se você não lê sequer um livro no ano, se você não tem o hábito da leitura. Percebe como a gente é frouxo? A gente não impõe limites claros, a gente não dá o exemplo, mas somos ignorantes. Queremos gritar, queremos bater, queremos exigir com grosseria, mas sendo frouxos. Não dando exemplo, não disciplinando nossos filhos, não colocando regras claras. E eu era assim. Eu era frouxo e ignorante. Até o momento que eu percebi que não devia ser dessa forma. Eu deveria ser exemplo para o meu filho. Se eu quero que o meu filho fale a verdade, eu devo falar a verdade. Se eu quero que o meu filho cumpra a palavra dele, eu devo cumprir com a minha palavra. Se eu quero que o meu filho não procrastine nas tarefas de casa, eu não devo procrastinar com as minhas tarefas. Eu devo mostrar para o meu filho através do exemplo, porque ele é uma criança, ele ainda não aprendeu, ele está em formação. Mas ainda assim vão ter pessoas que vão falar, não, mas é bíblico e assim faço. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina que eu diga para você que eu bati na minha esposa. Isso mesmo. Imagine que eu vou chegar até você e vou dizer, bati na minha esposa. E você, obviamente, completamente espantada, vai dizer, por quê? E eu vou falar, porque faz 2 anos, é um exemplo, tá, gente? Faz 2 anos que eu digo para minha esposa não colocar a toalha molhada na cama e ela coloca. E depois de 2 anos eu não aguentei e eu a corrigi fisicamente. Eu vou ser preso por isso. Você vai achar um absurdo, você vai me achar um monstro. Mas por que isso é válido com a criança? Eu falei uma vez com meu filho, 2, 3, 4, 5, 10. Sentei-lhe a mão. É bíblico. É bíblico? Você lembra que o contexto que isso foi escrito de correção física também era comum um homem bater em mulher? Mulher era vista como uma propriedade. Homens batiam e até matavam em mulheres no contexto bíblico. Por quê? Porque era a época, era o contexto, assim era o mundo, inclusive o mundo judaico, inclusive o mundo bíblico. Mas em Jesus nós vemos uma realidade diferente. Nós vemos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós vemos a sabedoria, nós vemos o amor, nós vemos a instrução tomando lugar de guerras, nós vemos o orar pelo inimigo vindo num lugar de olho por olho, dente por dente, que assim era aplicado em Moisés. Então, em Jesus, nós temos sabedoria e discernimento para mudar as nossas posturas. Pare de justificar falta de sabedoria, como eu fiz, utilizando agressão física, dizendo que está obedecendo a palavra. Que nada. A gente está em descontrole emocional, a gente está em falta de sabedoria em instruir. Eu posso dizer para vocês, em paz, faz muito tempo que eu não utilizo desse artifício com o meu filho. E hoje ele é muito mais educado, muito mais obediente, muito mais eficiente como criança. Por quê? Porque eu mudei como pai. Eu passei a ser um pai melhor, passei a tomar café diariamente com meu filho, eu passei diariamente a olhar no olho dele, a instruí-lo, a ensiná-lo, a motivá-lo, a ser exemplo para ele, mostrando, filho, isso está errado, sendo disciplinado.
sendo disciplinado. Filho, se você não cumprir com as tarefas, você não vai ter esse benefício. E se não cumprir, não vai ter. Pode chorar, pode fazer o que for, não vai ter. Por quê? Porque são limites claros. Olho no olho, abaixa, olha no olho do seu filho, conversa com ele. Filho, por que você está agindo assim? O que está acontecendo? Você é uma pessoa abençoada, você é um menino bom, você é um menino de Deus. Por que você está agindo dessa maneira? O pai e a mãe te amam tanto. O que está acontecendo? Comunique com seu filho, dialogue com ele. Pare de usar esse artifício dizendo que é bíblico por falta de disciplina e controle seu. Isso não é bênção e muito pelo contrário, isso traumatiza os nossos filhos. Em janeiro, eu tive um episódio que eu, por um descontrole, dei uma palmada no meu filho. E ele lembra disso até hoje. Ele lembra disso até hoje. Estamos em março. Ele chora quando ele lembra disso. Por quê? Porque ele não tem episódios de violência. Então, esse pequeno ato o marcou. Agora eu, com todas as limitações da minha mãe, que é uma bênção de Deus na minha vida, eu fui criado debaixo de chinelada, de varada e de cinto. Mas você acha que foi isso realmente que me forjou? Não foi. Foi a graça de Deus. Foi o caráter da minha mãe, foi o exemplo da minha mãe de oração, o exemplo da minha mãe de ser correta, de não pegar nada de ninguém, de fazer o certo. Isso que me marcou, e não a agressão física. Porque se a agressão física fosse a solução para os nossos problemas, guerra, tortura resolveria o nosso mundo, e não resolve. Então, meu amigo e minha amiga, eu posso te mandar esse artigo científico que faz todas as análises da palavra vara, não só no contexto bíblico do Antigo Testamento, mas do Novo e também em várias outras culturas, mostrando que sim, a vara teve um papel na correção física, mas na ideia de transformação, o que naquele contexto até era válido, era um mundo diferente, mas em Jesus nós vemos que a coisa muda. E a conclusão desse artigo eu gostaria de ler para vocês. Diz assim: os princípios educativos que emergem da leitura atenta das passagens bíblicas sobre a vara incluem os seguintes: devemos levar a sério a correção dos filhos. Devemos corrigi-los com autoridade. Nossa correção deve sempre ter por objeto uma transformação positiva de seu comportamento. Nenhuma correção deve consistir de excessos. Toda correção deve envolver misericórdia, amor e paciência. A correção deve fazer uso do recurso mais confiável e eficaz do qual dispomos, as nossas palavras. A correção deve terminantemente excluir a violência. Portanto, qualquer educador de nossa época que seja cristão ou não, que repetir a indagação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4:21, que preferis? Irei a vós outros com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Deve obrigatoriamente rejeitar a vara. Disse para vocês, se eu tivesse dito que eu corrigia minha esposa fisicamente por ela não me obedecer, eu seria preso e você me acharia um monstro. Isso porque ela é uma adulta formada. Por que isso justifica com uma criança que ainda está em formação? Não justifica. Não justifica. Que Deus te dê muita sabedoria, disciplina, te dê muito discernimento e autoridade espiritual para você ser exemplo para o seu filho, para que a gente possa ser luz na vida deles, os instruindo na palavra, no poder do Espírito e não em correção física e agressão. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.